Torcida tricolor, vamos com os destaques de Fluminense e Santa Cruz. Jogo desta quarta-feira, às 21h30, pela primeira perna da quarta fase da Copa do Brasil, os primeiros 90 minutos que serão disputados no estádio do Maracanã. Um jogo complicado para o Santa, tendo em vista que é o seu primeiro desafio na temporada contra uma equipe da primeira divisão. Fluminense até então, na competição, já eliminou a equipe do River do Piauí na primeira fase por 5-0, a equipe do Ipiranga do Rio Grande do Sul, pelo placar de 3-0, e em 2 jogos acabou eliminando o Luverdense do Mato Grosso. Primeiro jogo, o empate em Lucas do Rio Verde por 0-0, no Maracanã, a vitória dos cariocas por 2-0. A equipe do Santa Cruz, por sua vez, na primeira fase eliminou a equipe do Sinop por 2-1, jogando no Mato Grosso. Na segunda fase, precisou das penalidades para eliminar o seu rival Náutico, e acabou empatando no tempo normal e nos pênaltis, avançando à terceira fase. E na terceira fase, em 2 partidas, a equipe do Santa eliminou o ABC de Natal. Derrota no Frasqueirão pelo placar de 1-0 e vitória no Arruda por 3-0 na última semana. Agora um confronto entre tricolores. A equipe do Santa Cruz tem esse desafio contra o Fluminense do técnico Fernando Diniz. Ambas as equipes não chegaram à final dos seus respectivos campeonatos estaduais, mas estão aí na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale salientar que essas equipes elas buscam a cota de 2,5 milhões de reais referentes ao avanço à próxima fase do torneio. Para esse jogo, o técnico Leston Júnior ele deve contar com força máxima da sua equipe, inclusive os treinamentos que o Santa acabou realizando durante a semana, eles esboçam a mesma equipe, apenas com algumas ressalvas. Alguns testes que já foram inclusive observados na segunda-feira, no último treinamento da equipe do Santa Cruz em solo pernambucano, antes da viagem para o Rio de Janeiro. O que deu para observar foi que Diego Lorenzi foi testado na vaga de Alan Dias, e isso pode ser uma das possibilidades da equipe coral para esse jogo no Maracanã, tendo em vista que o Santa pode ficar um pouquinho mais ofensivo em relação aos últimos jogos. No caso, o Alan Dias não treinou, não por conta de lesão, mas um jogador que nesta semana ele já se encontrava no sudeste do país. Estava resolvendo assuntos particulares em São Paulo e por conta disso o jogador ele se juntou à delegação do Santa Cruz no Rio de Janeiro. Outros jogadores que até então eles poderiam ficar à disposição de Leston Júnior não ficaram. O caso do zagueiro Dani Moraes, que fez sua última partida contra o CRB pela Copa do Nordeste, acaba mais uma vez por conta de lesão integrando o departamento médico do clube. Fora isso, o Santa Cruz deve ter a mesma equipe que acabou vencendo por 3-0 o ABC na quarta-feira, garantindo aí a vaga à quarta fase da competição. Sobre o Fluminense tem a volta do atacante Pedro, ainda como uma opção no banco de reservas, até mesmo por conta da gravidade que sofreu na lesão em agosto do ano passado, em um jogo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O atacante passou aí praticamente 8 meses afastado das atividades dentro do clube, e agora retorna com muito afinco, com muita vontade, um jovem muito promissor do futebol brasileiro, mas que passou por esse problema no joelho. Em compensação, a equipe do Fluminense não terá o volante Bruno Silva, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo na última partida e desfalca a equipe carioca nesta noite. Para o seu lugar, provavelmente o volante Ayrton, que está recuperado de lesão, inclusive treinou normalmente na semana e pode ser aí uma das peças do técnico Fernando Diniz para a escalação deste jogo. Então, as prováveis equipes para essa partida de hoje à noite, observando também antes de entrar definitivamente nas escalações, que ambas as equipes contam com artilheiros do campeonato, artilheiros da Copa do Brasil com 4 gols. Pelo lado do tricolor carioca, do mandante, o Luciano tem 4 gols marcados. Do lado coral, o Pipico com 4 gols marcados. Junta-se também a outros artilheiros que estão aí disputando a competição ou já disputaram a competição. No caso aí do Carlos Sanches, do Santos, o Nando, do Botafogo da Paraíba e o Daniel Amorim, do Avaí. Então, observando as duas equipes, a provável escalação do Santa para esta noite deve ter o goleiro Anderson no gol, Marcos Martins na direita,
A zaga com João Vitor e William Alves. E do lado esquerdo, Carlos Renato. Os volantes Ítalo Henrique e Charles. Diego Lorenzi ou Alan Dias. No caso aí, Alan Dias ou Diego Lorenzi. Alan Dias vinha sendo titular da equipe. Lá na frente, Dudu, Augusto e Pipico. A equipe do Fluminense para esse jogo de hoje à noite. Provável Fluminense do técnico Fernando Diniz. Deve ter Rodolfo no gol. A lateral direita com o Gilberto. A zaga Matheus Ferraz e Nino. E no lado esquerdo a provável escalação do jogador Ezequiel. Dupla de volantes Caio Henrique e Ayrton. Com a saída do Bruno Silva, provavelmente Ayrton deve ser uma das opções. No meio de campo, Paulo Henrique Ganso. No ataque, Ione Gonzalez, Everaldo e Luciano deve ser a trinca ofensiva do Fernando Diniz para esse jogo de logo mais. Lembrar que a arbitragem ela é toda do Distrito Federal. O senhor Sávio Pereira Sampaio é quem apita esse jogo. Será auxiliado pelo Daniel Henrique da Silva Andrade e pelo Ciro Chaban Junqueira. É um trio candango que comanda essa partida entre cariocas e pernambucanos. Vale salientar que é o primeiro jogo deste confronto de 180 minutos, válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Quem avançar vai aí para as oitavas de final se unir às equipes que já estão classificadas para essa fase. Todas as equipes brasileiras da Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Internacional, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Atlético Paranaense, e se juntam aí as equipes também que já entram nessa fase por conta de títulos na temporada passada. O Paysandu, campeão da Copa Verde, o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, e o Fortaleza, campeão da Série B do ano passado. 5 equipes se juntam às outras 11 que estão aguardando o torneio do desenrolar dessa quarta fase, para aí sim conhecer os seus adversários. Lembrar que nessa fase o sorteio acontece da seguinte maneira: teremos um pote com todas as equipes da primeira divisão que disputaram a Libertadores e as outras equipes. Teremos as 5 que vêm desde a primeira fase da Copa do Brasil, mais as 3 que foram campeãs dos respectivos torneios citados há pouco. Então é um sorteio onde definirão aí as oitavas de final. Boa sorte para o Santa Cruz nessa primeira perna dessa quarta fase, que consiga um bom resultado e que na próxima quinta-feira, dia 25, além disso, o Santa tenha a possibilidade de uma vaga, de mais um avanço e também, quem sabe, de uma injeção financeira bem maior na Copa do Brasil. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Até lá!